Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro a celebração eucarística neste Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, presidida pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Um bom domingo a você. Uma saudação às emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estão coligadas conosco e você através das nossas redes sociais. Nesse ano, uma Semana Santa diferente, inédita, sem a participação dos fiéis na Praça São Pedro, literalmente vazia, na Basílica Vaticana também vazia, imagens que chegam até você, em consequência da pandemia do coronavírus. Vamos rezar juntos, com o Santo Padre e com os nossos irmãos na fé que através dos meios de comunicação estão unidos a nós. Nesse Domingo de Ramos, a Igreja Católica entra na grande semana, fazendo memória dos últimos acontecimentos da vida de Jesus. E os textos litúrgicos dão a esse domingo dois títulos, de Ramos e da Paixão. Isso reflete a história que deu origem aos ritos. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica, queridos irmãos, essa Assembleia Litúrgica é prelúdio à Páscoa do Senhor, a qual estamos nos preparando com a penitência e com as obras de caridade desde o início da Quaresma. Jesus entra em Jerusalém para dar realização ao mistério da sua morte e ressurreição. Acompanhemos com fé e devoção o nosso Salvador na sua entrada na Cidade Santa e peçamos a graça de segui-lo até a cruz, para sermos partícipes da sua ressurreição. Santo Padre agora irá aspergir os ramos com água benta e a oração. Oremos. Dio onipotente ed eterno, Ó Deus, eterno e todo-poderoso, abençoai esses ramos para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Santo Padre, recordamos somente com os auxiliares, agora está aspergindo os ramos com água benta dentro de uma Basílica Vaticana completamente vazia. Cristo que se apresenta como Rei humilde e pobre. A multidão o aclama porque o reconhece como guia. Teremos agora a leitura do Evangelho. O Evangelho segundo Mateus. É o capítulo 21, versículos de 1 a 11. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Todos os anos nós teríamos o início, após a leitura do Evangelho da Bênção dos Ramos, a procissão que nós não temos nesse domingo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore.
E a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Cristo que se apresenta como Rei humilde e pobre. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfagé. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes. E Jesus montou. Numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é esse homem? E as multidões respondiam: Esse é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Palavra da salvação. O canto da antífona. Portantes ramos oliva, via verunt Domino, clamantes et diligentes. Agora, em procissão até o altar, com um ramo de oliveira, e o Santo Padre também fazendo parte dessa procissão simbólica, que todos os anos invade a grande Praça São Pedro, hoje completamente deserta. Quando nós temos os jovens de todo o mundo que se reúnem no dia dedicado a eles, na Jornada Mundial da Juventude. Hoje é o Dia Mundial da Juventude. Abram-se para uma realidade que vai além do virtual, diz Francisco na mensagem dedicada a esse dia, a essa jornada celebrada em nível diocesano.
Francisco incensa neste momento o altar. E atrás do altar do sacrifício nós temos a imagem do Cristo crucificado, Cristo milagroso, conhecido pelos romanos, muito amado pelos romanos, que esteve presente no dia da oração em que envolveu o mundo inteiro, na Praça São Pedro deserta, junto com a imagem de Nossa Senhora, ícone Salus Populi Romani, que nós vemos nesse momento. Salvação do povo romano. Muito querida ao Santo Padre, aos Papas. E no fundo nós temos a imagem do Cristo crucificado em madeira, chamado Cristo Milagroso, que em 1522 foi levado em procissão pelas ruas de Roma para debelar a grande peste. E depois de 16 dias, quando o Cristo voltou para a igreja de São Marcelo, na Via del Corso, tinha desaparecido a peste. Francisco foi rezar diante dessa imagem e trouxe ao Vaticano nesses dias. Mesma imagem que João Paulo II, no ano 2000, pediu perdão ao mundo inteiro diante desse crucifixo no dia da penitência. Um clima surreal dentro da grande basílica vaticana, acostumada de receber milhares e milhares de peregrinos e fiéis para a Semana Santa. Esse ano teremos a Semana Santa dentro das igrejas domésticas. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, Oremos. dato come modello agli uomini il Cristo Deus eterno e poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. fa che abbiamo Concedei-nos presente aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. pari alla gloria della resurrezione. Egli è Dio e deve regnare Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Teremos agora a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Primeira leitura, Dal libro del profeta Isaia. tirada do livro do profeta Il Isaías. Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa Ogni abatida. mattina fa attento il mio Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção Il como um Signore discípulo. Dio mi ha aperto l'orecchio. O Senhor abriu-me os ouvidos. Non ho opposto Não la lhes mia resisti, nem voltei non mi atrás. sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, Ofereci as costas para me baterem as coloro faces, che mi strappavano para la me barba. arrancarem a barba. Non ho sottratto Não la desviei o barba. rosto de bofetões e cusparadas. Il Signore Dio mi assiste. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Non resto Por isso, sverginato. não me deixei abater o ânimo. Rendo la mia faccia Conservei o dura e rosto resa, impassível como pedra, sapendo porque sei di non restare confuso. que não sairei humilhado. Parola di Dio. Palavra do Senhor. E como resposta a esta primeira leitura, o Salmo responsorial 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono. Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou. Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Un branco di cani mi circonda, mi accerca. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram-me as mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos, vós que temeis ao Senhor Deus. Dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Teremos agora a segunda leitura. Humilhou-se a si mesmo e por isso Deus o exaltou acima de tudo. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim é o nome de Jesus. Todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Teremos agora a gradual e, na sequência, a leitura do Evangelho, a leitura da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus.
evangelhos deste domingo, em 3 anos sucessivos, oferecem a narrativa da paixão de Jesus, segundo os sinóticos. Em aclamação ao Evangelho, Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. In quel tempo, uno dei 12 chiamato Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o disses. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue,
o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa. Pois, assim diz a Escritura, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: em verdade eu te digo que essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus dizendo: salve, mestre, e beijou-o. Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão:
Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim vieram 2 testemunhas que afirmaram: esse homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disses. Além disso, eu vos digo que, de agora em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e os bofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos: não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então, discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros.
É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e esse o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado dos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles se acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. E naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque essa noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele, também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus.
As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Temos agora um momento de pausa no relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É o silêncio. Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu Espírito. Todos guiados com a pausa do silêncio. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse:
depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Parola del Signore. Palavra da salvação. A leitura da paixão de Jesus Cristo. Na sequência, teremos agora a homilia do Papa Francisco. A homilia do Santo Padre da Eucaristia deste domingo de Ramos e da paixão do Senhor, de modo excepcional, dentro da Basílica Vaticana completamente vazia. Vamos ouvir, então, as palavras que nos traz hoje Papa Francisco, nesse domingo. Gesù svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo. Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Deixemo-nos introduzir por estas palavras do apóstolo Paulo, nos dias da Semana Santa, em que a palavra de Deus, quase como um refrão, nos mostra Jesus como um servo. Na Quinta-feira Santa é o servo que lava os pés aos discípulos. Na Sexta-feira Santa é apresentado como o servo sofredor e vitorioso. E já amanhã, ouvimos Isaías profetizar acerca dele: eis o meu servo que eu amparo. Deus salvou-nos, servindo-nos. Geralmente pensamos que somos nós que servimos a Deus, mas não. Foi Ele que nos serviu gratuitamente, porque nos amou primeiro. É difícil amar sem ser amado. E ainda mais difícil servir se não nos deixamos servir por Deus. Uma pergunta: como nos serviu o Senhor? Dando a sua vida por nós. Somos queridos a seus olhos, mas custamos-lhe caro. Santa Ângela de Foligno testemunhou que ouviu de Jesus essas palavras: amar-te não foi uma brincadeira. O seu amor levou-o a sacrificar-se por nós, a tomar sobre si todo o nosso mal. É algo que nos deixa sem palavras. Deus salvou-nos, deixando que o nosso mal se encarniçasse sobre ele, sem reagir, somente com a humildade, paciência e obediência do servo, exclusivamente com a força do amor. E o Pai sustentou o serviço de Jesus. Não desbaratou o mal que se habita sobre ele, mas sustentou o seu sofrimento, para que o nosso mal fosse vencido apenas com o bem, para que fosse completamente atravessado pelo amor, em toda a sua profundidade. O Senhor serviu-nos até o ponto de experimentar as situações mais dolorosas para quem ama, a traição e o abandono. A traição. Jesus sofreu a traição do discípulo que o vendeu e do discípulo que o renegou.
foi traído pela multidão que primeiro clamava Hosana e depois seja crucificado. Foi traído pela instituição religiosa que o condenou injustamente e pela instituição política que lavou as mãos. Pensemos nas traições, pequenas ou grandes, que sofremos na vida. É terrível quando se descobre que a confiança deposta foi burlada. No fundo do coração nasce uma tal decepção que a vida parece deixar de ter sentido. É assim, porque nascemos para ser amados e para amar. E o mais doloroso é ser traído por quem nos prometera ser leal e solidário. Não podemos sequer imaginar como terá sido doloroso para Deus, que é amor. Olhemos dentro nós mesmos. Se formos sinceros para conosco, veremos as nossas infidelidades. Tanta falsidade, hipocrisia e fingimento. Tantas boas intenções traídas. Tantas promessas quebradas. Tantos propósitos esmorecidos. O Senhor conhece melhor do que nós o nosso coração. Sabe como somos fracos e inconstantes. Quantas vezes caímos. Quanto nos custa levantar. E como é difícil sanar certas feridas. O que fez Ele para nos ajudar, para nos servir? Aquilo que dissera através do profeta. Curarei a sua infidelidade. Irei amá-los de todo o coração. Curou-nos, tomando sobre si as nossas infidelidades, removendo as nossas traições. Assim nós, em vez de desanimarmos, com medo de não ser capazes, podemos levantar o olhar para o crucificado, receber o seu abraço e dizer: olha, a minha infidelidade está ali. Fostes vós, Jesus, que pagastes nela. Abris-me os braços, servis-me com o vosso amor, continuais a amparar-me. Assim poderei seguir em frente. O abandono. Segundo o Evangelho de hoje, na cruz, Jesus diz uma frase, uma apenas. Meu Deus, por que me abandonaste? É uma frase impressionante. Jesus sofrera o abandono dos seus, que fugiram. Restava-lhe, porém, o Pai. Agora, no abismo da solidão, pela primeira vez designo pelo nome genérico de Deus e clama com voz forte o porquê mais dilacerante. Por que me abandonastes também tu? Na realidade, trata-se das palavras de um salmo, que nos dizem como Jesus levou a oração inclusive à extrema desolação. Mas a verdade é que ele a experimentou o maior abandono, que os evangelhos atestam reproduzindo as suas palavras originais. Eli, lema, para te dizer, não temas, não estás sozinho. Experimentei toda a tua desolação para estar sempre ao teu lado. Eis o ponto até onde nos serviu Jesus, descendo ao abismo dos nossos sofrimentos mais atrozes, até a traição e ao abandono. Hoje, no drama da pandemia, perante tantas certezas que se desmoronam, diante de tantas expectativas traídas,
no sentido de abandono que nos aperta o coração, Jesus diz a cada um: coragem, abre o coração ao meu amor. Sentirás a consolação de Deus que te sustenta. Cari fratelli e sorelle, che cosa possiamo fare dinanzi a Dio? Queridos irmãos e irmãs, o que podemos fazer vendo Deus que nos serviu até experimentar a traição e o abandono? Podemos não trair aquilo para que fomos criados, nem abandonar o que conta. Estamos no mundo para amar a Ele e aos outros. O resto passa. Isso permanece. O drama que estamos atravessando impele-nos a levar a sério o que é sério, a não nos perdermos em coisas de pouco valor, a redescobrir que a vida não serve se não se serve, porque a vida merece pelo amor. Então, nesses dias da Semana Santa, em casa, permanecemos diante do crucificado, que é a medida do amor de Deus por nós. Diante de Deus que nos serve até dar a vida, peçamos a graça de viver para servir. Procuremos contatar quem sofre, quem está sozinho e necessitado. Não pensemos só naquilo que nos falta. Pensemos no bem que podemos fazer. Eis o meu servo que eu sustento. O Pai que sustentou Jesus na paixão anima-nos também a nós no serviço. É certo que amar, rezar, perdoar, cuidar dos outros, tanto em família como na sociedade, pode custar. Pode parecer uma via sacra. Mas a senda do serviço é o caminho vencedor que nos salvou e salva a vida. Gostaria de dizer isso especialmente aos jovens nesse dia em que, há 35 anos, lhes é dedicado. Queridos amigos, olhai para os verdadeiros heróis que veem à luz nesses dias. Não são aqueles que têm fama, dinheiro e sucesso, mas aqueles que se oferecem para servir os outros. Senti-vos chamados a arriscar a vida. Não tenhais medo de gastar por Deus e pelos outros. Porque a vida é um dom que se recebe doando-se. E porque a maior alegria é dizer sim ao amor, sem se nem mas. Dizer sim ao amor, sem se nem mas, como fez Jesus por nós. Conclui assim Papa Francisco a sua homilia nesse Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, com uma invocação muito forte também aos nossos jovens, para olhar para os verdadeiros heróis que vêm à luz nesses dias, aqueles que não têm fama, nem dinheiro, nem sucesso, mas que oferecem a sua vida para servir os outros. Não tenhas medo de gastar por Deus e pelos outros, porque a vida, recordar mais uma vez Francisco, a vida é um dom. É um dom que se recebe doando-se. Porque a maior alegria, repetiu 2 vezes o Papa Francisco, a maior alegria é dizer sim ao amor, sem se nem mas, como fez Jesus
por nós. Momento de silêncio, de reflexão. Temos na sequência agora a nossa profissão de fé. Creio. Imagens no interior da Basílica Vaticana completamente vazia. Lugar acostumado de reunir milhares e milhares de pessoas. Hoje reunido com a fé de todos vocês que estão coligados conosco. Vamos fazer a nossa profissão de fé.
Teremos agora a oração dos fiéis. Carissimi, Irmãos e irmãs caríssimos, introduz o Santo Padre. Olhar fixo em Jesus, Senhor glorioso e servo sofredor, elevemos com confiança a nossa súplica a Deus, Pai bom e providente. E fondi, ó Padre, sul Papa e sui Infunde, ó Pai, sobre o Papa e seus bispos a louca sabedoria da cruz. Entre as inquietações do mundo, indiquem a todos Jesus, Cordeiro imolado, que liberta do pecado e da morte. Guarda con benevolenza, ó Padre, i governanti e tutti i popoli della terra. In quest'ora di prova, Olhe com benevolência, ó Pai, os governantes e todos os povos da terra, nesse momento de prova. Experimentem a força do teu amor que liberta o homem do mal e de todas as adversidades. Tocca con la tua grazia, ó Padre. Toque com tua graça, ó Pai, o coração dos pecadores e dos incrédulos. Descubram no sangue de Jesus derramado sobre a cruz a verdadeira purificação que abre a vida e a esperança. Fa risuonare il tuo consolante invito, ó Faça ressoar o teu consolador convite, ó Pai, na alma dos jovens. Encontrem a força de se levantar e de viver na alegre obediência à tua vontade. colma con lo spirito di fortezza, ó Enche com espírito de fortaleza, ó Pai, os cristãos humilhados e perseguidos. Não conheçam desânimos no seguimento do Cordeiro, que se doa por amor. Escuta, ó Pai, a nossa pobre oração e reconheça nela a voz de Jesus, que se oferece vítima de amor pela nossa salvação. Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Passamos agora para a liturgia eucarística, com o canto do ofertório. Adoremos de Cristo. Neste domingo de Ramos, a Igreja Católica entra na grande semana, fazendo memória dos últimos acontecimentos da vida de Jesus. Os textos litúrgicos que nós ouvimos neste domingo dão dois títulos, de Ramos e da Paixão. Nisso se reflete a história que deu origem aos ritos e se destacam as suas dimensões não só da Semana Santa, mas da fé. A realeza de Cristo e o seu sofrimento. Duas as componentes do mistério pascal, a paixão e morte. Apobiosas e a exaltação messiânica do Senhor. Todas as orações da missa deste domingo, a coleta das oferendas, depois também da comunhão, do prefácio, destacam e unem o mistério da morte com o evento da ressurreição. Como no prefácio que diz, sua morte apagou nossos pecados,
sua ressurreição nos trouxe vida nova. Ou ainda, como vimos na leitura de Paulo, na segunda leitura aos Filipenses, de fato, o Pai exaltou o Filho Jesus Cristo, e agora toda língua proclame que Ele é o Senhor. Iluminados e orientados pela espiritualidade da liturgia, vivamos a Semana Santa nesse equilíbrio entre morte e vida, sacrifício e solidariedade, empenho e esperança, sofrimento e amor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio. Oração sobre as oferendas, ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
Padre veramente santo, a te la lode da Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que cresces proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo de Cristo. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Mistero della fede. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminho nesse mundo. Vosso servo eu, indigno, os nossos bispos, no mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Colhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles. Esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, nosso Senhor. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amém. Passamos agora para o rito da comunhão. Il Signore ci ha donato O Senhor nos comunicou seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Temos a fração do pão. Como vamos todos comer do único pão partido, devemos ser um só coração e uma só alma. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Santo Padre, comunga das duas espécies, canto de comunhão, Agnus Dei.
Antífona da comunhão. Queridos irmãos e irmãs, disse o Papa, que podemos fazer vendo Deus que nos serviu até experimentar a traição e o abandono? Podemos não trair aquilo para que fomos criados, nem abandonar o que conta. Estamos no mundo para amar a Ele e aos outros. O resto passa. Isso permanece. O drama que estamos atravessando impele-nos a levar a sério o que é sério, a não nos perdermos em coisas de pouco valor, a redescobrir que a vida não serve se não se serve, porque a vida mede-se pelo amor. Então, nesses dias da Semana Santa, em casa, permaneçamos diante do crucificado, medida do amor de Deus por nós. Diante de Deus, que nos serve até dar a vida. Peçamos a graça de viver para servir. Procuremos contatar quem sofre, quem está sozinho e necessitado. Não pensemos só naquilo que nos falta. Pensemos no bem que podemos fazer. Momento de silêncio, de recolhimento, para também nós dirigirmos ao nosso Deus as nossas intenções, os nossos agradecimentos, os nossos louvores. Numa basílica completamente vazia, mas cheia de esperança e da fé dos nossos irmãos hoje espalhados por todo o mundo e que através dos meios de comunicação estão ligados a esse momento de oração com o Papa Francisco.
Antes da conclusão da Santa Missa, o Santo Padre irá também rezar a oração mariana do Ângelus. Preghiamo. A oração após a comunhão. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos, pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo, nosso Senhor. Santo Padre irá dirigir mais uma vez o seu pensamento, como faz todos os domingos antes do Ângelus, e depois vamos rezar juntos a oração do Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, antes de concluir essa celebração, gostaria de saudar todos aqueles que participam através dos meios de comunicação social. Em particular, o meu pensamento vai para os jovens de todo o mundo, que vivem hoje de modo inédita o Dia Mundial da Juventude, de uma forma nova em nível diocesano. Hoje era prevista a passagem da cruz dos jovens do Panamá para os de Lisboa. Esse gesto tão sugestivo é adiado para o domingo de Cristo Rei, 22 de novembro próximo. Na espera desse momento, exorto vocês, jovens, a cultivar e a dar testemunho da esperança, da generosidade e da solidariedade de que todos nós precisamos neste momento difícil. Amanhã, 6 de abril, é o Dia Mundial do Esporte pela Paz e o Desenvolvimento, convocado pelas Nações Unidas. Durante esse período, muitos eventos foram suspensos, mas vêm fora os melhores frutos do esporte: a resistência, o espírito de equipe, fraternidade, dar o melhor de si. Portanto, relançamos o esporte pela paz e o desenvolvimento. Caríssimos, comecemos com fé a Semana Santa, na qual Jesus sofre, morre e ressuscita. As pessoas e as famílias que não poderão participar das celebrações litúrgicas são convidadas a reunirem-se em oração em casa, ajudadas também pelos meios tecnológicos. Unamo-nos espiritualmente aos doentes, aos seus familiares e àqueles que cuidam deles com abnegação. Rezemos pelos defuntos à luz da fé pascal. Cada um está presente no nosso coração, na nossa lembrança, na nossa oração. De Maria aprendemos o silêncio interior, o olhar do coração, a fé amorosa para seguir Jesus no caminho da cruz, que conduz à glória da ressurreição. Ela caminha conosco e mantém a nossa esperança. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concedit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Receberemos agora a bênção final, a bênção apostólica do Papa Francisco, na celebração. Recordamos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. A missa terminou. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Santo Padre se despede do altar do sacrifício. Nessa transmissão ao vivo na Basílica Vaticana, concluímos com as palavras do Santo Padre. Hoje, no drama da pandemia, perante tantas certezas que se desmoronam, diante de tantas expectativas traídas, no sentido de abandono que nos aperta o coração, Jesus diz a cada um de nós: coragem, abre o coração ao meu amor. Sentirás a consolação de Deus que te sustenta. O Pai que sustentou Jesus na paixão, anima-nos também a nós no serviço. As palavras conclusivas da sua homilia dizia a todos nós e aos jovens: não tenhas medo de se gastar por Deus e pelos outros, porque a vida é um dom que se recebe doando-se, e porque a maior alegria é dizer sim ao amor, sem ser nem mas, como fez Jesus por nós. Um bom domingo a todos vocês, uma boa semana, uma Semana Santa, vivendo dentro da nossa igreja doméstica e através das emissoras de rádio e televisão em todo o Brasil, nos países lusófonos e também através das nossas redes sociais, poderão acompanhar todos os ritos da Semana Santa presididas pelo Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvano e José. Um bom domingo, boa Semana Santa a todos.